Nós vamos começar hoje, irmãos, uma série de estudos que trataremos aqui sobre a nossa identidade. Eu estou seguindo bem de perto, nós vamos seguir nesses 2 meses, mês de dezembro e mês de janeiro, um material de um livro muito interessante, muito simples, muito fácil de ser lido, chamado Quem Sou Eu? O título do livro, Quem Sou Eu?, do autor americano, missionário do ministério Os Navegadores, que eles trabalham com uma missão que utiliza navios para ir pelos oceanos aí e aportar nas cidades e falar do Evangelho. É um dos ministérios deles, Navio Doulos, navio Logos. E esse autor é um autor muito bom, assim. Ele explica, se os irmãos quiserem acompanhar, também poderão adquirir esse livro, E nós vamos em 8 estudos, então comecemos aqui. Quem sou eu? A nossa identidade. Por onde será o nosso itinerário? São estudos. Primeiro, hoje trataremos o ser humano, ou nós, como criaturas de Deus. Segundo, uma outra verdade, já que vamos falar da nossa identidade em Cristo, então quem sou eu em Cristo? Eu estou em Cristo. Terceiro, sou justificado. Uma outra verdade a respeito da Escritura acerca de nós é que eu sou justificado. O que isso significa? Quarto, a Bíblia diz que eu sou um filho de Deus. Então, a minha identidade, como eu devo me enxergar, deve, sem dúvida, ser entendida à luz dessa verdade, que eu também sou um filho de Deus. Em quinto, eu sou nova criatura. Não é isso? 2 Coríntios 5,17 diz que eu sou uma nova criação de Deus. Por incrível que pareça, a Bíblia também diz que eu sou santo, Nós somos santos. Sétimo, somos servos de Cristo. E oitavo, claro, eu ainda não sou perfeito. Como é que é isso? Sou santo, mas sou pecador ao mesmo tempo. É isso mesmo. A Bíblia afirma as duas coisas, que eu sou santo. Os cristãos são chamados de santos, mas são pecadores ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, aquilo que Lutero disse, ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo pecador. Então vamos ao nosso primeiro trabalho. Sou uma criatura. Sou uma criatura de Deus. É claro que quando nós pensamos nesse tema, nós temos que, em primeiro lugar, voltar a Gênesis capítulo 1. O que diz Gênesis capítulo 1, verso 27? E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é a verdade mais básica a nosso respeito. Nós somos criatura, fomos criados por Deus, não somos um acidente, não somos fruto de um processo de bilhões e bilhões de anos, aleatório. Não somos o processo de uma evolução. Éramos uma ameba dentro de uma sopa primeva e que fomos evoluindo, passaram-se alguns bilhões de anos e a gente virou um girino, depois mais uns bilhões de anos viramos um peixe, uma coisa meio assim esquisita, e depois mais alguns bilhões de anos pulamos do mar para a praia, e mais uns bilhões de anos nos tornamos uma espécie de símio, um macaco, e mais uns bilhões de anos a gente virou isso que está aqui hoje. Essa teoria da evolução é completamente contrária ao que a Escritura diz,
e nem acreditamos, não precisamos acreditar que a evolução, como os chamados evolucionistas teístas ou teístas evolucionistas, que querem agradar a Deus e o diabo ao mesmo tempo, né? Então acreditam que a evolução seja o método, o meio que Deus usou para fazer-nos surgir. Nós simplesmente, como cristãos, acreditamos que Deus nos criou, maduros assim, né, como somos, ou seja, o ser humano em toda a sua... É claro que a Escritura também dá espaço, sem dúvida, à evolução dentro das próprias espécies, não de uma espécie para outra. O que nós acreditamos, irmãos, não é que não haja, o cristianismo não acredita que não haja possibilidade de evolução ou de mudanças, de mutações dentro das próprias espécies, né? Mas nós não acreditamos que de uma espécie para outra, por exemplo, de um símio se tornar um humanoide, um homem, né? Isso não. De uma espécie pular para outra, isso é o carro-chefe, na verdade, da teoria da evolução. Porque é isso mesmo, é uma teoria que foi jogada nos meios acadêmicos, e sem comprovação científica mesmo, ela foi jogada como sendo uma verdade, e hoje, né, como disse alguém, grite uma verdade, grite uma mentira no meio da praça, grite mais vezes, fale cada vez mais, afirme, defenda, e ela se tornará uma verdade, né? Outra geração. Então, o evolucionismo é mais ou menos isso. Não há comprovação científica, de fato, nunca se provou, mas é uma teoria que encaixa muito bem num sistema humanista de conceber a vida. Então, é uma teoria que faltava, né, no século XIX, final do século XIX, para se encaixar bem nesse esquema secularizado, humanista, antropológico, antropocêntrico da vida. Ou seja, você tira Deus, precisa de pôr alguma coisa no lugar. Então, encaixou muito bem. Então, não é esse o meu assunto, mas nós precisamos contrapor sempre e mostrar que a Escritura diz que o ser humano, a vida inteira, todo o universo, é fruto de uma mente inteligente, de um Deus todo-poderoso, de um Deus transcendente, ou seja, está muito além do que nós podemos imaginar ou pensar, mas também de um Deus que é pessoal, que está conosco, que nos fez, soprou em nós o fôlego da vida, colocou alma dentro de nós, ou somos corpo e alma. Deus nos criou dessa maneira e nos fez de uma maneira inteligente, colocou essa inteligência em nós, colocou toda essa capacidade que nós temos em nós. A verdade, então, mais básica a nosso respeito continua sendo isso, de que nós somos criaturas, e isso tem implicações muito fortes para toda a nossa vida. Duas delas, e a primeira está aí. Pelo fato da Escritura afirmar que nós somos criaturas, isso significa, então, que somos seres totalmente dependentes de Deus. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias nesses textos, se você está conseguindo enxergar aí, já vá abrindo, por favor. O primeiro deles, Salmo 145, esse eu vou ler, os outros, por favor, os irmãos já estejam abrindo para a gente passar com certa celeridade. Salmo 145, verso 15 e 16. Em ti esperam os olhos de todos. Olha aí, em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Que visão completamente diferente o salmista nos dá
em várias partes da Bíblia, não só o salmista, mas toda a Bíblia nos dá acerca de como a vida humana se mantém. Nós somos educados de todas as maneiras a pensar que somos o capitão da nossa alma, somos o dono da nossa existência e que nós não dependemos de nada e de ninguém, né? Aliás, esse é o ensino mesmo das escolas, da filosofia comum de vida das pessoas, é falar da autonomia humana, do potencial humano, de que nós podemos, né? Uma coisa é você de fato ser positivo, você ter certos conceitos são importantes, outra coisa é isso te fazer pensar que você é completamente independente de qualquer coisa e de que não existe nada além de mim, né? Uma coisa é você ser ensinado a ser perseverante, a lutar pelas coisas. Isso está correto, a Escritura, em certa medida, nos ensina a fazer isso. A outra coisa é nós vivermos numa estrutura em que a gente acha que nós somos os donos do nosso destino. Esse mundo e os ensinos que a gente vê em meras propagandas de televisão, meros programinhas, né, de televisão, ou em conversas qualquer, ensinar ou nos mostrar que nós não dependemos de nada e de ninguém. O salmista aqui, veja a perspectiva dele, olha como ele coloca: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Ou seja, é Deus quem dá, na verdade, todas as coisas. Foi Deus que criou este mundo com uma estrutura tal que há possibilidade de você plantar e colher, de trabalhar e receber. A Bíblia não chama isso simplesmente de leis naturais, são leis de Deus. Deus, na visão bíblica, mantém, sustenta este mundo. Os animais, todo ser vivente, estes seres irracionais que não podem ter razão, compreensão acerca de si mesmo, da sua existência, vivem por instinto. A Bíblia diz, vários salmos, que Deus é quem alimenta, na verdade, é Deus quem dá, Deus que provê a respiração e tudo mais. Em todas as áreas da vida, a Escritura nos ensina a pensar que vem de Deus, todas elas dependem de Deus. Veja, Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e verso 18. Era um momento especial na vida do povo de Israel. Eles estavam bem próximo da terra prometida. Os 40 anos passaram no deserto, aquela geração de incrédulos e desobedientes, como Deus havia falado, ficou no deserto, morreram todos, exceto Josué e Calebe. E Deus então chama o povo e diz para Moisés repetir a lei de Deus, e além de repetir a lei, aplicar aquela lei, os 10 mandamentos, né, para o povo. O livro de Deuteronômio é isso. O povo está diante da terra prometida, então Moisés chama o povo por ordenança do Senhor para se reunirem ali, e ele começa a falar para o povo. E essa palavra de Moisés é muito interessante nesse momento. Deus falando através de Moisés ao povo: olha, pensem bem, ponha no coração de vocês a minha lei. Lembrem-se disso sempre. E acerca disso, sou eu que em nenhum momento vocês pensem no coração de vocês, suba ao coração de vocês que vocês são independentes,
que essas coisas vocês conseguiram, que as riquezas que vocês vão conseguir ao entrarem na terra, porque é uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra com possibilidades imensas de riquezas. E realmente durante um certo tempo Israel, o povo de Deus se tornou um povo grande, poderoso. Tempos de Davi, tempo de Salomão. Mas Deus diz, olha, mas guarde de uma coisa, de pensar que foi pelo potencial de vocês. Olha aí, veja como Deus trata. Deus escolheu aquela região para o seu povo habitar, a terra de Canaã. Era uma terra com muitas possibilidades. Ou seja, do ponto de vista, nós chamaríamos de natural, havia possibilidades, riquezas. E eles se enriqueceram. E Deus está dizendo para eles, olha, não pensem que foi pela potencialidade de vocês, pela condição de vocês, que vocês vão adquirir essas coisas. Guarde o coração de vocês para não pensar que vocês não dependem de mim, que isso foi a força, a engenhosidade de vocês, a condição de vocês, a grande capacidade de vocês. Não pensem nisso. Foi eu. Veja a vida, Atos 17, 25. A própria vida, a respiração, Atos 17, 25. Onde Paulo está falando essa mensagem, dizendo essas palavras. Em Atenas, no Areópago, entre os filósofos, entre os entendidos, os filósofos estoicos e epicureus estão lá ouvindo, né? Duas escolas de filosofia famosíssimas na época. Ele está no centro do saber. Atenas, nessa época, já estava em baixa como capital intelectual do mundo, mas ainda tinha toda uma tradição, né? É de lá que vieram os grandes filósofos do mundo antigo, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Anos 400 e poucos anos antes aqui desse evento narrado pelo livro de Atos dos Apóstolos. E lá, quando ele tomou a palavra para falar de Deus, do Evangelho, uma verdade que ele estabeleceu para aquele povo que não conhecia nada do Deus verdadeiro, ele diz, olha, o Deus verdadeiro é Ele quem de fato dá todas as coisas, a própria vida de vocês estão respirando aqui porque Deus dá. Veja a perspectiva que nós como cristãos devemos encarar a vida. Se Deus fechar a sua respiração, você morre. Então a vida está nas mãos de Deus. Somos criaturas totalmente dependentes. Se Deus disser, basta, acabou, pronto, acabou. É assim que nós temos que enxergar a vida e o mundo. Os nossos próprios planos, né? Nós somos cheios de planos, não é verdade? E é bom que os façamos. A Bíblia não diz que não devemos fazer planos. Veja Tiago capítulo 4, de 13 a 15. O que Tiago diz acerca dos nossos planos? Fazemos planos, né? E devemos fazer planos. O que Tiago está chamando a atenção é para a gente não pensar assim, essas coisas vão acontecer como eu quero, do jeito que eu quero. São as nossas pretensões, as nossas orgulhosas pretensões. É disso que ele está falando que está errado. Eu vou fazer e vai ser do meu jeito e como eu quero. E as coisas vão acontecer exatamente como eu quero. Ele diz, isso é uma grande arrogância. É uma vã jactância, é um orgulho besta. Você não pode estabelecer isso. Antes você deveria dizer, se Deus quiser, e de fato, agir e pensar dessa maneira. Mas não é assim que nós muitas vezes fazemos, que as pessoas fazem. As nossas próprias habilidades, né? 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. O que diz 1 Coríntios 4, verso 7? São perguntas com uma resposta muito óbvia. Quem é que te faz sobressair? O que está acontecendo? O ego dos coríntios era enorme. Eles achavam que eram realmente o suprassumo da vida de todas. São pessoas muito orgulhosas. E orgulhosas em relação às coisas da igreja. Lembre-se que todo o contexto dessa passagem são as divisões, né, dentro da igreja
de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Grupos, eles estão pensando que pessoas são maiores, alguns são maiores do que os outros, e a partir disso então vem o orgulho, a jactância, e eles estavam pensando que as próprias capacidades espirituais que alguns tinham, dons, é uma igreja cheia de dons, é a única carta no Novo Testamento, graças a Deus que, mesmo o erro desses coríntios nos trouxe ensinamentos que nós não teríamos em nenhuma parte do Novo Testamento, por exemplo, acerca de dons espirituais, porque era um problema sério para eles. Eles achavam que essas capacidades todas é porque eles eram melhores do que os outros. O meu grupo é superior. Alguns diziam, eu sou de Cristo. A primeira instância a gente pensa que não, esse era o grupo bom, eu sou de Cristo. Mas era o pior deles. Eram os mais orgulhosos de todos. E Paulo, então, a certa altura, para terminar a argumentação, ele diz assim: quem é que te faz sobressair? Estavam dizendo, eu tenho dom tal, então você me respeite. Eu sou fulano de tal. Quem é que te faz sobressair? Eu tenho isso e tenho aquilo. Veja como eu sou preferidinho de Deus. Que tens tu que não tenhas recebido? Em outras palavras, o que é seu que de fato veio de você mesmo? E se você recebeu, quem recebe alguma coisa tem que se gloriar. Se o ar que você tem é dádiva de Deus, se você tem uma capacidade para alguma coisa, para fazer isso e aquilo, quem é que te deu isso? Não é só no âmbito da fé, das coisas da vida espiritual não, dos dons espirituais que ele está dizendo. Em relação à vida toda. Eu tenho uma capacidade incrível para mexer com isso e com aquilo. Eu tenho tudo que eu ponho a mão nisso, foi o meu. Que tens tu que não tenhas recebido, que não seja uma dádiva do Criador? As pessoas sem Deus pensam assim: isso é meu, eu que adquiri. Foi isso que Deus disse para o povo lá, preste atenção, lá no capítulo 8 de Deuteronômio. Para que ao conseguir as coisas, você pensa assim: eu consegui. E quando eu digo eu consegui, eu não preciso ajudar ninguém, né? Cada um, que é o lema aí que estão nos carros, cada um cuide, Deus deu uma vida, né, para cada um, e cada um cuide, mais ou menos assim. Está nos lemas nos carros, assim, que a gente vê de vez em quando. E cada um cuide da sua própria vida. Esse é o versículo do inferno, que veio lá de Beelzebu. É a vida egoísta. Eu vivo para mim, ninguém tem nada com isso, e não me peça ajuda. Cuide da sua vida que eu cuido da minha. A Bíblia não diz isso. Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Tudo, suas características, suas habilidades, seus próprios defeitos também, foram postos por Deus aí. Foi Deus que deu, foi Deus que colocou. Para refletir um pouco mais sobre nossa dependência em relação a Deus, podemos dividir em duas categorias. Primeira, a gente percebe a nossa dependência de Deus em relação à nossa própria fragilidade física, né? Como criaturas dependentes, somos fisicamente frágeis, sujeitos a acidentes, a doenças e uma série de outros problemas. Nossa vida está por um fiozinho. Somos criaturas frágeis. Somos. Posso estar aqui hoje, nesse dia, muito bem, amanhã posso estar morto. Somos dependentes. Deus nos fez como criaturas. O pecado é que nos tornou arrogantes. Somos fisicamente dependentes. Mas também uma outra verdade é que somos vulneráveis espiritualmente. Deus nos fez com essas duas instâncias. Nós somos, na nossa constituição físico, somos corpo. Nós somos corpo. Não é que nós temos um corpo, nós somos corpo. E nós somos alma.
ou espírito, ou coração, ou entendimento. São essa instância interior que nós temos. Somos corpo, somos físico, mas somos também essa parte imaterial. Somos imateriais, somos seres espirituais também. E a Escritura nos mostra 3 grandes inimigos. E a nossa vulnerabilidade espiritual, nosso calcanhar de Aquiles, é exatamente porque temos inimigos e que eles se utilizam de todos os meios para agir na nossa vida. O mundo é o nosso inimigo. O que é mundo? Claro que não estamos, quando a Bíblia fala do mundo como inimigo do cristão, não está falando das coisas propriamente materiais, né? Assim, os objetos, nem o próprio dinheiro em si é uma coisa do mundo maligna, né? Que aí depende do que você faz, que atitude você. Mas é a totalidade da humanidade que se opõe a Deus e está constantemente procurando nos conformar aos seus próprios padrões e valores. Então, quando a Bíblia fala de mundo, está falando de valores, de padrões, de princípios errados, contrários à palavra de Deus, que nos levam a nos distanciarmos de Deus. Isso é mundo. O outro inimigo que a Bíblia diz que temos é o diabo, que vem disfarçado como anjo de luz, como diz 2 Coríntios, capítulo 10, verso 7. Claro que ele não vem com chifres e saindo fogo pelas ventas, soltando fogo pelas ventas, e vem como, né, no imaginário aí de muitos contextos religiosos, mas ele vem disfarçado, a maioria das vezes como anjo de luz, procurando semear dúvidas em nossa mente a respeito do amor e da fidelidade de Deus em relação a nós especialmente, entre muitas outras coisas que o diabo faz, né? É especialmente jogar areia nessa relação, na nossa concepção de Deus, vem colocar em xeque a nossa fé em Deus. E o pior deles, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, que constantemente contende contra o Espírito que habita em nós. É o nosso inimigo íntimo, é o inimigo que está dentro de nós. E ele age, essa carne, essa natureza pecaminosa que está dentro de nós, ela exatamente atua para os 2 outros comparsas, né? O mundo, a natureza que está dentro de nós, caída, ela abre portas para o mundanismo, para os valores errados acerca dos padrões errados acerca da vida e acerca de Deus, acerca de nós mesmos. E também abre as portas para o inimigo, para o diabo, através de dúvidas e outras coisas mais que ele pode jogar. Então, a carne é esse inimigo. Eu sei que em ambientes, né, evangélicos, muitas vezes há um valor que se dá muito maior ao diabo como sendo nosso inimigo, mas a Escritura fala muito mais da nossa natureza, e que os pecados que cometemos, a porta de entrada exatamente é a nossa natureza pecaminosa, não cuidada, não vencida pelos meios que Deus nos dá para vencermos, que é alimentarmos da sua palavra, alimentarmos das coisas que Deus nos tem dado para nos fortalecermos, né? Então, quando falamos de nós como seres criados, como totalmente dependentes de Deus, precisamos considerar essas 2 áreas da vida, né? Nossa fragilidade como seres física e a nossa fragilidade espiritual, que é exatamente acentuada pelos nossos inimigos. Em segundo lugar, dizer que nós somos criaturas, referindo-se à nossa identidade, ou seja, o que somos. Dizer que nós somos criaturas é dizer que nós somos também moralmente responsáveis, né? Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Esse texto refere-se à primeira declaração sobre aquilo que o ser humano
deveria fazer e como deveria viver. Possuímos uma dimensão moral. Claramente, Deus não disse isso para os outros seres criados. Não disse isso para os leões, para os elefantes. Deus disse isso para Adão. Ele é um ser moral. Portanto, nós somos seres que têm uma dimensão moral, ou seja, temos a habilidade de distinguir o certo do errado e de obedecer ou desobedecer a Deus. Os outros seres não possuem essa dimensão. Eles agem por instinto. O leão tem fome, ele mata. Você pode até brincar com o seu cachorrinho e chamá-lo, pôr o nome nele, você pode dizer algumas coisas, você pode fazer isso ou aquilo, mas você nunca pode imputar ações morais, nem esperar respostas morais dele. Ele não tem moralidade. Você não pode cobrar o certo e o errado no sentido que é cobrado do ser humano. Você pode adestrá-lo para ele não fazer isso ou aquilo, mas ele não tem compreensão no sentido de ter racionalidade. Eu sei que ele compreende algumas coisas, mas Deus não colocou isso na constituição, no ser dele. Ele não tem alma no sentido em que nós temos racionalidade. Isso é para os seres humanos. Isso significa que, como criaturas morais, temos de prestar contas a Deus. Um animal irracional não tem o que prestar contas a Deus. Ele não tem lei moral dentro dele. Não há uma lei também, 10 mandamentos ou outros mandamentos. Eles não têm isso. Isso é para nós, seres humanos. E isso significa que, como criaturas morais, nós temos de prestar contas a Deus. Esse é o primeiro texto, Gênesis capítulo 2, 16, 17. Né? É aqui que os teólogos referem-se ao pacto de Deus com o homem, o pacto da criação, ou alguns pacto de obras. É que Adão e Eva são chamados, o ser humano é chamado para obediência. Se ele obedecesse, ele manteria-se na vida, mas se desobedecesse, ele entraria num estado de morte. Morte espiritual. Ele foi banido do jardim, tirado do jardim do Éden, lugar da comunhão. Isso representa a vida, a comunhão com Deus. Ele perdeu isso. Significa morte também física, é mais óbvia. Ele passa a ser uma criatura agora limitada pelo tempo, e é morte também eterna, ou seja, depois que ele pecou, todos que nascem são então condenados a não ser ao inferno, a não ser que creiam no Evangelho, né? Na promessa, já desde Gênesis capítulo 3 nós já vemos isso. Então, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, o tema da prestação de contas continua por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, da criação até o juízo final. Então, ser um ser humano significa sermos seres com responsabilidade moral. Significa que nós temos de prestar contas. Primeira ordem, o primeiro texto basicamente dessa relação de Deus com o homem é essa. Vem cá, de todas as árvores do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Certamente morrerás. Isso é um chamado de Deus. Você e eu somos responsáveis. Nós somos seres que precisam dar resposta àquilo que Deus diz. Duas coisas que mais nós detestamos na vida. Em primeiro lugar, é reconhecer a realidade da nossa total dependência em relação a Deus, não é? Pense bem, reconhecer a realidade de nossa total dependência
em relação a Deus. Nós gostamos de bater no peito e dizer, deixa que eu resolvo. Nunca gostamos de, mesmo como cristãos, a gente fala, eu sei disso. Eu quero que você entre um pouco mais profundamente nessas palavras que muitas vezes a gente fala. Não, cantamos, dependemos de Deus. Cantamos agora mesmo sobre isso. Aliás, sem conversarmos, né, mas foi muito bem assim, escolhido o último cântico, né? Todas as canções lindas, maravilhosas, mas o último, né? E eu, perdido estou sem ti. Isso, se a gente for no dia a dia pensar nisso, nós de fato agimos, né? Totalmente dependentes de Deus a cada momento. Por que a gente desespera quando um menino machuca, fica doente, a gente descabela, ou quando a gente, o marido perde o emprego, a esposa perde o emprego? Por que a gente fica tanto assim? Porque nós não dependemos de Deus, gente. Se nós dependêssemos de Deus, não Deus, a gente não teria nenhum problema. Por isso que eu disse, eu quero que a gente vá um pouco mais além dos jargões, né? Fica assim, cantamos, fala jambo, não, depende até que tudo está bem, das coisas que nós temos muita dificuldade. É dizer como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou. A gente tem tanto, louvado seja o nome do Senhor, né? Foi isso que Jó perdeu lá tudo. E foi tudo mesmo, foi casa, filhos, esposa, saúde. Ele diz, o Senhor deu. Ele não diz lá, o Senhor deu e o diabo tomou, né? Porque hoje a teologia de hoje que está aí, Deus não tira nada de ninguém. Deus é só bom, Deus só dá coisas boas, o diabo está aí para tirar. Quer dizer, é uma teologia maniqueísta, né? De Deus, nós temos dois, essa teologia diz que a gente tem dois deuses, né? O Deus do bem, que dá tudo que a gente gosta, e o Deus do mal. Mas a Bíblia diz que é um Deus só que existe. O Deus que dá e o Deus que tira. Estava lendo esses dias, eu fiquei impressionado quando Deus está falando com Moisés, chamando Moisés com aquelas desculpas, né, que quase todos os profetas e todos os chamados sempre inventam. Eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu sou gago, eu não dou conta de falar, bambambam, tantantan. E Deus diz assim para Moisés, Moisés, quem fez o surdo, quem fez o gago, foi eu, então vai lá. Ou seja, até as pessoas que nascem neste mundo com algum, não foi o diabo, né, irmãos? Foi Deus que nos deu. Pessoas que nascem com dificuldades, os acidentes, esse é o nosso Deus. Um Deus soberano, porque Ele o faz, posso não entender, mas devo me submeter a Ele e aceitar a sua vontade e viver alegremente com o meu Deus. Isso é dependência, é reconhecer que Ele é soberano. Não aceitamos a nossa responsabilidade de prestar contas. Eu mencionei uma vez aqui, assisti um filme Invictus, que é a história lá do Nelson Mandela, num momento particular, quando ele foi eleito presidente lá na África do Sul, e o tempo, chama-se Invictus o filme, porque é exatamente uma poesia que sempre está sendo citada de um poeta do século, viveu do século XIX para o século XX, e o tempo todo esse refrão está lá presente. Sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Esse era o lema de Nelson Mandela. Claro, Nelson Mandela foi um grande homem, né? Sem dúvida alguma, fez coisas importantes, mas esse é o lema de uma vida sem Deus, né? Da independência, da autonomia. É a pessoa dizendo o tempo todo, eu posso, sou o senhor do meu destino, eu faço os meus planos e os meus planos têm que acontecer e vão acontecer. Eu sou o capitão da minha alma, né? É uma declaração de independência em relação a Deus. Expressa a atitude normal de todo ser humano. De todo ser humano. No fundo, é isso que nós pensamos, nós queremos é isso. Pegando tudo isso que a gente viu, como devemos aplicar a verdade de que somos dependentes, frágeis, vulneráveis, irresponsáveis? Em primeiro lugar, com humildade, é claro.
Reconhecer que sou dependente de Deus por cada respiração e porção de alimento. Admitir que preciso prestar contas a Deus por cada pensamento, palavra e ação, e perceber quão frequentemente fracasso em honrar a Deus dessa maneira. Tudo isso deveria produzir um profundo e permanente sentimento de humildade em nós. Quando eu me avalio dessa maneira, como a Escritura me ensina a me avaliar, de que o ar que eu respiro pertence a Ele, é dado por Ele. O alimento que eu como não é porque eu sou lá, tenho um trabalho, olha, eu sou um cara bom porque eu consegui esse serviço, eu tenho essa condição. Que nada, que besteira, Deus pode fazer isso e acabar com tudo. Foi Deus que te deu, bobinho. Você não é isso que você pensa, não. Admitir que prestar contas a Deus por cada pensamento, nós vamos dar conta por cada pensamento, cada palavra, cada ação, segundo a Escritura. Isso deveria produzir em nós um profundo sentimento, irmãos, de humildade. Não essa arrogância, não essa a maneira que nós tratamos muitas vezes o outro, sabe? Nós gostamos de nos comparar aos outros. Quando você se julga pela média, você pode até encontrar alguma coisa de boa em você, mas a Bíblia diz que você deve olhar para a lei de Deus. Pega os 10 mandamentos, se compara com você. Você ama a Deus de todo o seu coração? Não estou perguntando se você deseja isso. Você deve desejar. Mas se você ama a Deus de todo o seu coração, ama a Deus? É mesmo? Quanto tempo que você gasta lendo a Bíblia por dia, então? Todo dia. Quantas horas você ora por dia? Todo dia. Você ama a Deus de todo o seu coração mesmo? Agora, se você comparar com o irmão, né? O outro lá, o ímpio, aí ok, você vai achar alguma coisa de boa, mas olhe para a lei de Deus. Amar e ao próximo como a si mesmo. Ama mesmo ao próximo como você mesmo? Não estou falando se você deseja amar o próximo, tem um algo. De fato, é uma ordem de Deus. Até com a esposa ou com o esposo, a gente não cede o lugar para ele, nós queremos o melhor. Imagina o de fora. Quantas vezes nos mostramos egoístas em relação aos nossos próprios filhos, aos nossos próprios pais? Nós vamos prestar contas. Por isso que baixa a bola, avalie-se. Paulo diz, não pense além do que convém acerca de você mesmo. Antes pense com moderação. E por último, gratidão. Tal entendimento, somos criaturas totalmente dependentes e moralmente responsáveis, deve nos levar a ter gratidão. Tal entendimento deve produzir uma profunda gratidão. Tudo de bom que há em mim ou ao meu redor, seja espiritual ou material, é dádiva de Deus. O que você tem que você não recebeu de alguém ou, em última instância, do próprio Deus? Em todas as áreas da vida. Estou falando de salvação, não. Aí a gente entende que é dádiva de Deus. E aí ainda tem uma linha da teologia que acha que a gente participa, a gente faz 50%, chamado arminianismo. Você tem 50%. O ser humano é tão depravado, assim, tão incapaz de pensar como Deus, que até a salvação eles arrumaram um jeito. Não, 50% é Cristo, 50% sou eu. É um chute no nosso orgulho esse negócio de saber que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e que nos salvou. Isso é um chute no nossa prepotência, porque a gente acha que a gente tem, eu sou o capitão da minha alma. Mas não estou nem falando disso, não. É da vida mesmo, é o seu salário, é o que você ganha. A sua vida foi dado por Deus. Seus dons, suas habilidades para fazer as coisas foram dadas por Deus. E mais importante, agora preste atenção nisso, porque confio em Cristo como meu Salvador. Sei que Ele tomou sobre si a prestação de contas de todos os meus pecados e pagou completamente a pena por todos os meus atos de desobediência. Isso é maravilhoso. Teremos que prestar contas um dia de todas as nossas. Apocalipse diz que serão abertos livros, mais livros, tudo anotado direitinho lá. Agora, para aquele que confia em Cristo, para aquele que recebeu o Evangelho, que creu no Evangelho, alguém já prestou contas por ele. Quem? Cristo. Viveu 33 anos sobre a face da terra.
Para que ele veio aqui? Para prestar as contas que nós não conseguimos prestar, dos pensamentos errados que nós temos, das ações erradas, das palavras frívolas proferidas, que são contrárias à lei de Deus, e que necessariamente, por isso mesmo, por seus próprios pecados, por sua culpa, por minha culpa, nós seríamos punidos aqui e na eternidade inteira, por causa dos nossos próprios pecados. Ele veio escrever uma história diferente, de maneira que esse escrito de dívida, que era contrário a nós, foi encravado na cruz. E o seu registro de obediência durante os 33 anos de vida, o seu registro, nós tínhamos um registro de desobediência, livros e mais livros. Você tem uma história feia, todos nós temos, por pensamentos, palavras e obras, somos condenados por isso. O registro era péssimo, pois Cristo veio a este mundo, fez um registro positivo. O meu é negativo, totalmente, não tem nada que aproveita. Porque a Bíblia diz que até as minhas obras boas de justiça são manchadas pelo pecado, são trapos de imundícia, diz o profeta, que são misturadas. Posso fazer uma coisa boa aqui, mas de repente, puxa vida, eu sou bom mesmo, né? Manchei, orgulho. Então esse registro negativo foi colocado sobre Cristo durante os 33 anos de vida. Ele não sofreu só lá no Calvário, Jesus sofreu a vida toda. E ele também obedeceu os mandamentos de Deus a vida toda. E ele criou um registro positivo e colocou na nossa conta. De maneira que se você chegar lá no juízo e não tiver esse registro positivo de Cristo em seu favor, você está perdido. Por isso, eu queria te desafiar, creia no Evangelho. Entregue sua vida a Cristo. Confie nele para a sua salvação. A única coisa que vai te salvar é crer em Cristo para a sua salvação. Não confie no seu registro. Seu registro é péssimo. Seu boletim só tem 0. Não passa. Mas Cristo foi conseguindo nota 10 em todas as áreas. E trocou o boletim. E quando você chegar diante de Deus, no juízo final, apresenta o boletim de Cristo. A conta dele é boa. Essa é a diferença entre o ímpio e o justo, segundo a Bíblia. Não que ele é justo por si, mas ele foi justificado. O que sobra? O que a gente tem que fazer? Dar graças a Deus, louvar a Deus. Um hino de John Newton. John Newton foi um traficante de escravos lá no século XVIII, tornou-se um pastor, né? Depois de convertido, teve uma vida terrível antes de conhecer, claro, traficante de escravo. Tem um livro dele, a biografia que alguém escreveu sobre ele, de traficante de escravo a pregador do Evangelho. Ele tinha um senso assim, muito aguçado de como ele era pecador e como a graça de Cristo o atraiu. Aquele famoso hino, né? Amazing Grace, a estranha graça, foi escrito por ele, né? Mas ele, numa das estrofes de um hino, ele diz assim que nós vamos entrar na eternidade, 1000 anos vão se passar, nem contagem tem, né? E nós não vamos deixar de dar graças a Deus, de dar gratidão a Deus pela sua grande salvação. Só lá nós vamos ter uma visão completa do que foi que Cristo fez por nós. Vão passar milhares de anos e a gente vai continuar cantando, louvando a Deus com gratidão. Mas nós podemos antecipar isso, irmãos, trazer para cá, sermos gratos a Ele.